O Carlinhos falava isso. Todo mundo é faixa preta até tomar um soco na cara. Então, tu toma um soco na cara, tu vira marrom. Toma 2 socos na cara, tu vira roxa. Toma 2 socos no chute, tu vira azul. E assim vai. Fala galera, aqui é o Zé Cabeça, aluno do Carlinhos Grace Júnior, faixa preta 3 graus. Esses dias eu vi um vídeo de bate-papo entre o Fábio Gurgel e o André Galvão, falando sobre várias coisas, era um vídeo longo, mas um pedacinho do vídeo eles estavam falando sobre jiu-jitsu moderno e defesa pessoal, e entrou numa polêmica no sentido que o Fábio falou que os professores têm que se atualizar para continuar ensinando, o que eu concordo. Ele falou que muitos professores não querem se atualizar e aí ficam resistentes à modernidade do jiu-jitsu e aí ficam pregando que o jiu-jitsu de verdade é o jiu-jitsu de defesa pessoal, né? Tá tendo aí um problema de entendimento com relação à validade da defesa pessoal. Se ela realmente é pertinente, se ela realmente ajuda você numa situação de rua, numa situação crítica. E se o jiu-jitsu, de repente, treinar um jiu-jitsu mais forte, competitivo, ele não te prepararia tão bem ou melhor do que uma defesa pessoal coreografada ou então não tão real. Então, eu vou quebrar esse assunto um pouco aí para a gente entender. Se eu fosse pegar só essas duas situações, uma defesa pessoal coreografada, né, tem muita intensidade, e um jiu-jitsu competitivo de verdade, forte, e colocasse esses dois alunos, né, um que passa por esse treinamento e um que passa por esse treinamento aqui, em situações reais de confronto, né, um assalto, enfim, um cara bêbado na rua vindo te confrontar, qualquer situação. Muito possivelmente, eu não tenho como confirmar isso, porque nunca presenciei, esse aluno que treina um jiu-jitsu competitivo forte vai estar mais bem preparado para essa situação de confronto do que um aluno que só faz uma defesa pessoal muito coreografada, assim, muito kata, digamos assim, do estilo do karatê. Só que isso, para mim, nenhum dos dois lados é o mundo ideal. Na minha opinião, existe um caminho do meio de novo. Eu acho que a defesa pessoal, ela é o melhor caminho. Ela é a melhor forma de ensinar alguém a se defender na rua de uma situação real de confronto, de briga, digamos assim. Só que ela não pode ser ensinada simplesmente com umas posições muito estáticas e sem colocar uma pitada de veracidade, de intensidade, de velocidade nesse sistema, entendeu? Então eu acho que o caminho do meio seria você pegar as técnicas de defesa pessoal, que são as situações de em pé, de distância, medir a distância, se defender de soco, de chute, saber botar para baixo, saber fazer uma guarda fechada boa, mantendo distância ou afastada, enfim, várias situações. E colocar intensidade e realismo nisso. Agora, a hora de colocar é mais para frente. Você prepara o aluno no inicial só mais na técnica e quando esse aluno vai ganhando confiança e conhecimento, você vai intensificando esse treino. Você começa a colocar luva, você começa a fazer ela de no-gi, né, sem kimono, você começa a fazer umas aulas de taparia que não necessariamente são para machucar, são para acertar. São aulas de timing, de toque, entendeu? Para o cara saber a distância, o cara saber dar um double leg, o cara saber se defender de soco realmente. Então assim, eu acho que dá para intensificar o treino de defesa pessoal até um ponto onde ele se torne muito útil para uma situação de confronto, mais útil até do que um jiu-jitsu moderno de treinamento. Pegar essa defesa pessoal, dar ela assim, basicona, e depois intensificar certos fatores de contato, de velocidade, de intensidade, de timing, e aí você vai ter, não sei se é a receita perfeita, mas você vai ter algo muito mais próximo do real, do dia a dia, e provavelmente com mais sucesso. Boa tarde. Finalmente chegou. Tudo bom? Tudo bem? Bem-vindo ao canal Papo Cabeça. Grande Rodolfo Borzoni. Rodolfo Borzoni, mas o papo é inteligente ou é só cabeça? É só cabeça, só tem tamanho mesmo. Tá bom, tá Se apresenta pra galera aí, já que tu chegou tarde, então agora... Tá legal. Fala pessoal, meu nome é Rodolfo Borzoni, eu sou faixa preta da Grace Barra, treino jiu-jitsu desde os 16 anos e eu sou um pouco da ala assim, que não converge com muitas ideias do jiu-jitsu atual, mas... Ou seja, trouxemos um cara polêmico pro canal, entendeu? Vamos ver que bicho que vai dar. Polêmico não, com opiniões. Exato. Eu preciso dizer que eu tenho minhas opiniões. Exato, por isso que eu gosto dele. O assunto de hoje, defesa pessoal de verdade. A gente estava conversando aqui no backstage, né, sobre defesa pessoal, como é que a gente consegue fazer uma defesa pessoal
mais real, né? Para o pessoal estar mais preparado para a situação de briga. Na verdade, conforme o jiu-jitsu foi sendo modernizado, né, e ele foi ficando mais abrangente, foi abrindo espaço para que todas as pessoas possam, né, praticar o jiu-jitsu. E com isso, algumas coisas foram sendo deixadas de lado e a defesa pessoal dentro do jiu-jitsu, ela foi, na minha opinião, foi deixada de lado, né? A gente falou um pouco aqui da taparia. Na minha opinião, humilde opinião, a taparia é a melhor forma de se treinar a defesa pessoal no âmbito do jiu-jitsu. Porque... E como fazer a taparia sem perder cliente? Coloco taparia na minha aula e perco todos os meus clientes, ou deixo eles sem saber se defender de um tapa e ganho cliente? O jiu-jitsu é para todos, mas o jiu-jitsu completo não é para todos. Quando a gente trata de defesa pessoal e vai para o âmbito da taparia, alguns podem ser ensinados. Eu tenho um grande amigo aí, no meu caso sócio, ele diz, há pessoas que são treináveis e tem pessoas que não são treináveis. A taparia, de fato, se você der um tapa na cara de uma pessoa que não está acostumado, isso vai assustar. Então, aí eu acho que isso remete um pouco para o assunto que a gente falou sobre progressão. Progressão estudada, progressão sistemática. Eu acho que, de repente, se a gente conseguir dividir os alunos e o aluno ser ensinado a defesa pessoal básica primeiro, ele já está imerso bem no jiu-jitsu, ele já está acostumado com as dificuldades do jiu-jitsu. Você colocar um aluno faixa roxa, que já é teu aluno há algum tempo, para uma situação de tapa, quando a gente fala taparia também o pessoal se assusta, que vai achar que é telefone na orelha para ficar com o ouvido zumbindo, não precisa ser isso. Mas eu acho que você vai precisar esperar teu aluno estar um pouquinho mais cascudo para você expor ele a uma situação como essa. Na verdade, para a pessoa partir, vamos colocar a taparia como se fosse um treino específico. Para partir para a taparia, que antigamente era quase que uma brincadeira, né? Era uma brincadeira, a parte final do treino o pessoal fazia isso. São determinadas pessoas que, depois de treinar bastante jiu-jitsu de verdade, e não o Nutella, podem chegar a esse ponto. Mas, para você fazer o trabalho de defesa pessoal, a taparia é o que mais lembra a uma situação... Taparia poderia ser uma situação também de boxe, seria de marcar soco exatamente. Com luva, não precisa ser com tapa. Você pode botar 2 luvas de boxe e fazer o cara soltar um jab direto para marcar a distância. Isso, tentar trazer a situação real para aquele ambiente, né, controlado. Então, quem estaria mais preparado? Um cara que luta campeonato, sabe fazer berimbolo e gola e guarda de lapela? Ou um aluno faixa roxa ou marrom que já está trocando taparia, fazendo um pouco de boxe, já tomou soco de luva, bota para baixo, sabe dar um armlock da guarda, tomando umas porradas na cara, ele mesmo assim ele consegue executar? Qual desses 2 caras aí, se tu tiver uma situação de rua, uma discussão de trânsito e o pau comer, qual desses 2 aí vai se dar melhor? Eu acredito que o segundo. Ele já está inserido nesse tipo de... Eu concordo. Ele já está inserido nesse tipo de treinamento. Na verdade, ele já consegue antever. O treinamento é isso. Na verdade, é um adestramento para que você consiga antever situações, em casos hipotéticas, né? Briga de rua, briga de bar... Enfim, defesa pessoal. Eu acho que o rapaz que apenas fica dando um berimbolo, ele está, na verdade, muito preparado para dar berimbolo em campeonato. Talvez ninguém consiga dar um berimbolo tão bem dado quanto aquela pessoa. Mas, numa situação de rua, se ele for dar um berimbolo, a chance dele tomar um soco no rosto é enorme, né? Agora, meu professor falava uma coisa pra gente, nosso, né? Você vem do mesmo lugar. Todo mundo é faixa preta até tomar um soco na cara. Depois que toma um soco na cara, vira marrom. 2 socos na cara, vira roxa. E assim por diante. Então, aprenda a tomar soco na cara se você quer manter o seu jiu-jitsu em alto nível quando em uma situação de confronto. Mas é uma coisa também interessante, né, Zé, que quando você treina jiu-jitsu com muita intensidade, bastante tempo, intensidade, é inevitável que você acabe levando chute no rosto, joelhada na cara, cotovelada. Isso faz parte um pouco do treinamento. Por isso que o cara que já está mais tempo dentro, já está treinando mais intenso, está mais propenso a aceitar um tipo de treinamento de defesa pessoal desse tipo. E aí a gente volta para aquela questão do jiu-jitsu Nutella. O jiu-jitsu Nutella, as pessoas têm muito pavor e escolhem os treinos. E na verdade, o jiu-jitsu você tem que treinar com todo mundo, né?
Desde a pessoa que faz muita força, às vezes acaba acertando você de uma forma inadequada, e também com aqueles que têm muita técnica e já estão altamente preparados para aplicar aquela técnica e não acabar ferindo você com golpes não permitidos. Então você vê que a gente chegou a uma conclusão. O cara tem que treinar a defesa pessoal mais forte do que ele está treinando. A gente só não sabe ainda a sistemática perfeita para fazer isso sem assustar os clientes, mantendo um bom funcionamento da academia, mas que esse é um caminho que vai deixar eles mais preparados para a vida, provavelmente é. Eu concordo plenamente.